Se segura aí na poltrona, pessoal, que o vídeo de hoje está simplesmente inacreditável. A gente já começa o vídeo aqui com uma bomba. PGR acusa Bolsonaro de ser líder do golpe. Além disso, a gente vê aqui TV Lula desesperada. Exatamente isso. Pessoal, o Bolsonaro, segundo o PGR, o Paulo Gonet, ele foi o maior articulador e seria ainda o maior beneficiário do golpe de Estado que não aconteceu. Tá? Então, segundo o Paulo Gonet, você vai entender direitinho quais são os próximos passos aqui desse inquérito do golpe. Além disso, a gente tem aqui que aproximadamente um mês atrás, os blogueiros aí da Globo News afirmavam categoricamente que o deputado Eduardo Bolsonaro não tinha qualquer relevância e que os petistas não deveriam dar atenção a ele lá nos Estados Unidos. Ele estava batendo de porta em porta, não estava dando em nada essa busca aí por justiça fora do país. Só que agora, pessoal, tudo mudou, né? Então, a Globo News está desesperada com o fato do Eduardo Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos, articulando aí punições contra violadores de direitos humanos. Então, a gente já começa com essa notícia aqui. Já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho e vamos ouvir aqui os blogueiros da Globo News. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro ele deu uma entrevista hoje ao jornal Estado de São Paulo. Nessa entrevista ele sinaliza de forma muito clara que não vai voltar ao Brasil, que deve ficar lá para o Washington e para os Estados Unidos, na verdade. Por quê? Porque ele avalia que é a forma que ele encontra para fazer um enfrentamento, que justamente ele fala, inclusive, das articulações feitas, estando lá pessoalmente, em relação ao próprio governo Trump, que chegou ao Trump, né? Não ele, essa pressão ao ponto do Trump estar fazendo o que está sendo considerado no bolsonarismo a última grande possibilidade de reverter a situação do Bolsonaro aqui no Brasil com a anistia ampla, geral e restrita que a gente estava falando antes. Então, ele declarando de forma explícita que não volta, que perderia o passaporte, porque seria condenado e tudo isso pode acabar acontecendo ele estando lá. Né? Você tem a percepção no judiciário, isso é real, de vários ministros do Supremo, que tanto a carta do Trump como o endosso feito pelo Eduardo Bolsonaro reforçam uma ação para tentar coagir a justiça brasileira, no caso do Supremo Tribunal Federal. Quando o próprio Trump fala de caça às bruxas ligada, uma caça às bruxas ligada diretamente ao Jair Bolsonaro, isso está ali na carta escrita pelo próprio Trump, e quando vem Eduardo Bolsonaro reafirmando que estava corretíssimo, endossando em entrevistas e publicações o movimento do Trump para emparedar a justiça brasileira, no caso, aí diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Você tem, de fato, uma investigação aberta em relação a Eduardo Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, inclusive com relatoria do Alexandre de Moraes, justamente em relação à tentativa de coagir a justiça brasileira. Então, essa investigação, ela deve, de fato, andar. Aí a questão que fica é a seguinte: Eduardo Bolsonaro, sendo condenado e ficando nos Estados Unidos, não voltando para o Brasil, ele não pode ser candidato em 2026. É a preocupação da Globo News. Se esse cenário for confirmado. Ele insistindo em ficar lá, desistindo aqui da luta política. Bolsonaro já é inelegível independentemente dessa situação. Bolsonaro já é inelegível. Por enquanto, e aí, né? Saindo o nome da família Bolsonaro, teria que ir para uma terceira opção. No caso, o senador Flávio Bolsonaro, que já está com uma campanha engatilhada para a reeleição no Senado, no Rio de Janeiro. Então, não é simples a situação e o fato do Eduardo Bolsonaro estar tensionando isso, a percepção que se tem da própria base é que
eles estão num jogo de tudo ou nada, acreditando que o Trump vai funcionar para ser a solução para os problemas da família Bolsonaro. Tá aí, pessoal. Então a gente vê a Globo News que nem se importava com o Eduardo Bolsonaro, estava fazendo chacota aí no início, quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, agora já está tratando ele como inimigo de Estado. Próxima notícia aqui, a gente vê o Bolsonaro, pessoal. Segundo o Paulo Bonet, né? Então ele disse que o Bolsonaro foi o maior articulador e seria o maior beneficiário do golpe. Então o PGR diz que o ex-presidente liderou o movimento golpista e usou as estruturas do Estado para fins ilegais. Então, ao apresentar as alegações finais do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado, o PGR Paulo Bonet afirmou que o Bolsonaro figura como líder da organização criminosa e é o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Pessoal, nessa matéria aqui ainda não tem o pedido do Paulo Bonet pela prisão do Bolsonaro, mas provavelmente surgirá muito em breve, tá? Então, a PGR também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve papel central na articulação e execução de atos antidemocráticos após as eleições de 2022. Em última análise, o exame dos fatos e das evidências revelam que Jair Bolsonaro desempenhou um papel central na orquestração e promoção de atos antidemocráticos, fala o documento assinado por Bonet. Sua liderança sobre o movimento golpista, o controle exercido sobre os manifestantes e a instrumentalização das instituições estatais para fins pessoais e legais são elementos que provam, sem sombra de dúvida, a responsabilidade penal do réu nos atos de subversão da ordem democrática. Tá aí, pessoal. Eu não entendi essa instrumentalização aqui das instituições estatais, né? Controle exercido sobre os manifestantes. Ele mandou o pessoal até para casa, né? Enfim. Me diz nos comentários aí o que você acha disso. A organização criminosa se dedicou à incitação de intervenção militar no país, disseminando ataques aos poderes constitucionais e espalhando a falsa narrativa de que o sistema eletrônico de votação havia sido manipulado para prejudicar o réu Jair Messias Bolsonaro. Tá aí, pessoal. Então, PGR já manifestando que Bolsonaro é culpado desse golpe aí que não saiu, né? E por isso, muito em breve, eu acredito que ele já peça a prisão de Bolsonaro. Me conta nos comentários o que você achou, né? Se você concorda, se você discorda. E aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.